Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caro irmão Padre Wagner, reitor dedicado deste santuário basílica, Nossa Senhora da Piedade, irmãos e irmãs, vocês aqui presentes, os que nos acompanham pela TV Pai Eterno, também a Rádio América e a nossa TV Horizonte. Hoje a Santa Palavra toca esta coisa tão profunda para nós, os cristãos, para os crentes, que é sobre a fé. A primeira leitura escutada da Palavra de Deus, sugiro até uma releitura do conjunto desse capítulo 11 da Carta aos Hebreus, que o autor sagrado, diante de uma comunidade que já está um pouco cansada, porque perseguida, ele dedica esta carta para animá-los. E para falar da fé, ele traz personagens, pessoas que viveram a fé. O texto sagrado começa ele nos dizendo em que consiste a fé. A fé é a posse antecipada do que se espera. A fé é a posse daquilo que se espera. Ela é um jeito, uma maneira da gente dar razões daquelas coisas que não estão evidentes. A fé é luz, a fé é luz. A esperança é algo tão grande que nos atrai como luz. Isto é a fé. A fé, ela é um dom dado por Deus. Ela é oferecida a todos. Por que será que alguns não creem? Esta é a pergunta. Por que por vezes enfraquece a fé? A fé, ela é um organismo vivo, né? Aqui nós estamos também rodeados de uma natureza exuberante. Esta colina, uma colina sagrada, se assim pode dizer. E qualquer planta, quando contemplamos, vemos que ela precisa de ser cuidada, né? Ou por Deus que a rega, como esta chuva que tem caído aqui abundante, mas também aquelas plantinhas que temos em casa. É assim também que devemos ver a fé. Ela precisa de ser cuidada, não pode ser exposta. A fé tem que ser cuidada. E o autor sagrado hoje, ele mostra um homem de fé como um testemunho para nós. E mostra 3 atitudes dele, de Abraão. Primeiro, Abraão estava em Ur, na Caldeia. E o Senhor diz a ele: Abraão, deixa a tua terra, a tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E o texto de hoje da carta aos Hebreus diz que ele deixou a sua terra e foi para onde não sabia. Ele não sabia para onde ia, diz o texto, porque ele procurava uma pátria. E se ele soubesse que lá fosse melhor, ele teria como voltar, mas ele procurava uma pátria celeste. Ponto de ensinamento para nós. O crente é aquele homem, aquela mulher, que quer mais do que se oferece aqui. Ele quer mais do que coisas, mais do que vê, que os olhos alcançam. Queremos mais,
queremos plenitude de vida. A fé é este olhar, então, de horizontes largos. Outra atitude de fé de Abraão é quando a promessa lhe é feita de que ele teria uma multidão, seria os seus descendentes, e ele já chegado em anos, cerca de 100 anos, difícil que acontecesse naturalmente, mas ele acreditou, manteve a fé no Senhor e esperou contra toda a humana esperança. E a outra atitude dele é quando Deus providencia o seu filho Isaque, Deus pede, sacrifica o filho. Coloquemo-nos, né, nos panos de Abraão. Ora, Deus havia feito uma promessa, deu a ele a chance de cumprir aquela promessa. Como é que teria uma posteridade? Pelo menos um filho. E Deus fala, ofereça esse filho a mim. E Abraão não titubeou. Abraão esteve disposto. Meu irmão e minha irmã, a atitude de fé, ela é também cheia de obediência. A fé, ela não é uma crendice. A nossa fé, ela é cheia da participação no sim obediencial de Jesus. É isso que fez Abraão, mesmo ainda, só antevia, como dirá Jesus, a sua pessoa, o cumprimento das promessas em Jesus. Então, essas três atitudes ajudam-nos também a ver o horizonte da fé. E vamos ficar para nós este ensinamento. A fé, ela é cheia de obediência. Pela fé, nós nos dispomos a fazer aquilo que nos pede, mesmo que contrarie a nossa sensibilidade, o que gostaríamos. Nós organizamos a fé diferente, organizamos a vida diferente, porque cremos. A fé. E o Santo Evangelho deste dia, ele é também um desafio para nós. Eu convido a você a pegar uma carona neste barquinho de Jesus. Diz que Jesus diz, vamos para a outra margem. Eles sobem ali. Inicialmente a travessia estava tranquila, mas veio uma tempestade. Quem de nós não já passou pessoalmente momentos que dizemos de tempestades na vida? Estavam ali e os discípulos, esta fala deles é braba, é dura. Eles falam, mestre, tu não te importas? Estamos sucumbindo? Não te importas? Jesus não disse, mas a pergunta é, mas ele está ali justamente porque ele se importa? Ele desceu do céu e se encarnou justamente porque se importa. Ele maximamente se importa. E Jesus levanta e com autoridade diz ao mar e ao vento, cala-te, silêncio, e vem aquela bonança, tranquilidade, e é o momento que Jesus se volta para os discípulos. E eu e você que estamos naquele barquinho de carona, vamos sentir também como ditos a nós. Por que você está com tanto medo? Sua fé, como é que está a tua fé? Sintamo-nos. Medo e falta de fé caminham muito juntinhos. Porque o medo, ele advém da confiança nos próprios braços. Quando eu antevejo de que eu não vou conseguir resolver isso, me vem medo. Medo por quê? Porque meus braços não conseguem. Agora, atenção. Para um homem crente, uma mulher crente, sabe que o horizonte vai além do que eu alcanço com os braços. Por quê? Porque eu estou no Senhor. Eu sou o seu filho. Ele me deu Jesus, me deu o Espírito Santo como mestre interior. Um crente, ele vai a passos largos. Adianta na vida. Não porque não tenha problemas. Aliás, Jesus, quando conta a parábola da casa construída sobre a areia e sobre a rocha, ele diz que sobre uma e sobre outra vem tempestades, ventos, enxurradas. Só que há uma diferença. Quem constrói sobre a areia, logo a casa se desfaz. Quem constrói sobre a rocha, essa casa permanece. O que é construir sobre a rocha? Qual é a rocha firme da vida? É Jesus. É a sua palavra. É a obediência a Ele. E todos nós precisamos de alimentar a nossa fé. Se ela é um organismo vivo, precisa de ser cuidada. Uma plantinha, o que fazemos nós? Regamos, podamos, colocamos adubo. E não podemos pensar que a nossa fé vai manter-se vigorosa se a vida sacramental. Há quanto tempo não procuro um padre para a reconciliação, para uma boa confissão? Os santuários são ocasiões muito boas, né? Neste ano
esse ano jubilar, é um ano especial. Se nós não temos aqui a porta santa, nós temos nos nossos confessionários portas santas para passar, porque a porta que devemos passar é Jesus. Então nós alimentamos a fé assim, alimentamos a fé na Eucaristia. Entre nós está um jovenzinho, não sei se ele já fez a primeira comunhão, já? Muito bem, como é seu nome? Guilherme, isso, Guilherme. E vejo que está muito atento à homilia. Alimenta a tua fé também pela participação na Eucaristia. A escuta da Santa Palavra. Como está a minha frequência na escuta, na leitura orante, na procurar a Palavra de Deus? Sabe por quê? A Palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A Palavra de Deus, ela é capaz de purificar-nos, de moldar nossa mente de acordo com a mente de Jesus. Tem um texto na Sagrada Escritura, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 2, no versículo 16, o apóstolo Paulo diz assim: nós temos a mente, o pensamento de Cristo. Ora, se Jesus Cristo, Ele é a palavra que se encarnou, poderíamos dizer, nós temos o pensamento da palavra. Mas se ainda não temos, devemos procurar a que a palavra de Deus molde nosso jeito de pensar. Se a fé, ela é cheia de obediência a Deus, não se entende um crente que não fosse obediente a Deus, pelo menos deveria ajustar. Então, o crente, ele é aquela pessoa que vai moldando pensamentos, sentimentos, os seus afetos, as suas reações com as pessoas, ela é moldada a partir da Santa Palavra. Se eu tenho uma querela com alguém, um desentendimento e tal, o que a palavra pede? Qual a interioridade? O que ela pede? Perdoa, dá perdão, reconcilie. Maridos e mulheres, não vá dormir sem pedir o perdão. A Santa Palavra diz na carta aos Efésios que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento. Isso é expressão de fé, porque eu creio na palavra, eu creio que o que Jesus pede é melhor para todos, é melhor para todos. E assim nós vamos moldando atitudes, reações, de acordo com a Santa Palavra. Hoje nós tivemos essas duas experiências, de Abraão e esta no barquinho. E quando Jesus diz, ainda não tendes fé, por que estamos com tanto medo? Eles se dão conta de o que está acontecendo sobre aquele barco. E diz que eles ficaram com temor e perguntaram uns aos outros, quem é este que até a tempestade e o mar obedecem? Meu irmão, minha irmã, nossa fé, ela não é sem contornos. Nossa fé não é a credulidade em qualquer coisa. Eu faço, cheio de fé num monte de coisa. Nossa fé, ela é cheia de Jesus. Ela é na pessoa dele. Ela é moldada pelos ensinamentos de Jesus. É nele, ele que eu contemplo, é ele que eu sinto que está no barco da minha vida. Este barquinho está ali, pode estar, às vezes, tranquilo, singrando, mas às vezes na tempestade, eu sei, ele está. Quando subi aqui para esse espaço, eu via que estava a serração muito baixa, eu via que tinha que vir piscando, né? O Padre Wagner permitiu extraordinariamente, não sei se deveria estar dizendo isso aqui, que subisse aqui, mas atenção, às vezes tem assim, a gente não vê tudo com clareza, né? Algum momento da vida não temos a clareza do que vemos, mas nós sabemos a estrada que devemos continuar percorrendo. Não parem de percorrer a estrada, não desanime, e a nossa meta é Jesus. Peço para mim, peço também para vocês a graça de que nossa fé seja revisitada, alimentada e cuidada. Que esta plantinha que foi acendida em nós possa ser cuidada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.